Louvado seja Deus. Uma alma é preciosa para Jesus. Uma alma. Ele deixa os 99 e vai em busca de uma alma. E nessa caminhada eu nunca me preocupei com quantidade, mas eu sempre me preocupo que pelo menos uma alma seja resgatada por Jesus. Principalmente agora, né? A frieza está grande. As pessoas só buscam Deus por interesse. As pessoas não buscam a Deus porque o amam, porque o adoram, porque querem servi-lo. Mas as pessoas têm buscado a Deus porque querem uma casa própria, porque querem uma cura, porque querem a prosperidade, mas não porque querem Ele. São poucos. São poucos que querem seguir a Jesus. São poucos que querem servir a Jesus. São poucos que querem santificar a sua vida. Mas servir a Deus de qualquer jeito, a porta é larga. Muitos servem a Deus de qualquer jeito, mas esses muitos vão ter que ficar para a grande tribulação, vão ter que se purificar pelo fogo que virá, vão ter que ser amassados como a uva é amassada, como a oliveira é amassada. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus querido, Deus de poder, a palavra de Deus diz: o meu povo peca por falta de conhecimento. Estão fazendo do altar um púlpito para tirar selfie, tirar fotos. Estão fazendo da casa de Deus uma casa de shows, uma casa de eventos, uma casa que agrada o homem. Se Jesus voltasse à terra agora, ele entraria no templo e sairia quebrando a mesa dos cambistas e diria: a casa do meu pai é casa de oração. Hoje, a maioria dos templos não tem sido casa de oração. É casa de show gospel, é casa de eventos, é casa de jantares, almoço, é casa do mundo, imitadores do mundo. Mas não tem sido a casa de oração. O horário de oração é 30 minutos, é 15 minutos. Tem templo que nem oração tem mais. E jejum nem se fala. Mas as festas, essas tem muito dentro do templo, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Será que ainda tem o espírito de João Batista na terra? Que prega, que confronta, que fala a verdade? Ou o João Batista, ou estão com medo de perder a sua cabeça? Seus mantenedores, né? Ainda há o remanescente na terra que não se corrompe. Ainda há aqueles que Deus levantou como levantou Jeremias. Ainda há aqueles que pegam o evangelho da verdade. Ainda há aqueles que se santificam, né? Os escolhidos, eles se santificam. Você sabia que o escolhido, ele não perde a salvação? Porque Deus o escolheu para salvá-lo. Ele pode estar na sujeira que nem um porco, mas Deus vai chegar lá com aquele escolhido: vem para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu escolhi foi para me servir, não foi para servir o mundo, não foi para estar nas drogas, não foi para estar servindo a outros deuses. Eu te escolhi foi para me servir. E Deus faz a obra na tua vida, e Deus faz a obra na minha vida, e Deus faz a obra na vida dos escolhidos. Louvado seja Deus. Abençoa cada família, meu Deus, que está aqui. Abençoa, entra nesses lares, entra, vai soprando, vai limpando, Jesus, vai dissipando as trevas, vai tirando essa nuvem negra de cima dessa casa, vai tirando, meu Deus e meu Pai, as obras do mal, porque o Senhor é libertador, o Senhor é salvador, o teu sangue tem poder, Jesus, o teu sangue tem poder, Jesus, resplandeça na nossa vida, resplandeça na tua casa, na nossa casa. Vamos para a palavra, gente. O Senhor me deu a palavra em Gênesis capítulo 4, no versículo 8. Vamos nos alimentar do pão da vida. Meu Pai, abra o nosso entendimento para a tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra que nos santifica, que nos liberta, que nos salva, a tua palavra que nos firma,
A tua palavra que nos sustenta, a tua palavra que aumenta a nossa fé, a tua palavra que nos dá vida e vida com abundância, a tua palavra que nos lava de todo pecado, somos lavados pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, é o pão da vida, é a água para os sedentos. A tua palavra, Pai. Oh, Senhor, guardamos a tua palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Que a tua palavra fique guardada nos nossos corações para nós não pecarmos. Oh, Senhor, move as tuas mãos, porque nós estamos aqui para ser santificado, purificado pela tua santa palavra. Amém? Vamos lá? Gênesis capítulo 4, no versículo 8. O primeiro homicídio, gente. Interessante, né? Deus criou Adão, Deus criou Eva. Depois eles caíram, né? Foram tentados pela serpente. E o que aconteceu? Eles foram aqueles que desobedeceram a Deus e tiveram as suas consequências por causa do pecado, não é verdade? E Adão e Eva gerou Caim e Abel. E olha só, é interessante, né? O primeiro homicídio. Então, o que aconteceu essa história? Caim tira a vida de Abel. Eu estava meditando nesses dias nessa palavra, né? O primeiro homicídio. Olha só, hoje, gente, é o que mais a gente vê, né? São pessoas tirando a vida dos outros. São pessoas tendo prazer em tirar a vida do próximo. E hoje, sabe, gente, eu fico olhando as pessoas incentivando os outros a tirar a vida dos outros. Eu fico olhando, sabe, gente, e vendo as pessoas tirando a vida dos outros e as pessoas filmando isso, né? Interessante que tudo que acontece hoje é filmado. Tem alguém gravando, tem alguém vendo, tem alguém ali que está de olho naquela cena triste. Mas são poucos que estão ali orando por aquelas vidas, fazendo a diferença naquele lugar, chorando por aquela alma que pode estar descendo a sepultura sem salvação. Hoje as pessoas fizeram do seu telefone um Deus. Utilizam mais o telefone do que a palavra de Deus. Hoje as pessoas são capazes de perder a sua vida por causa do seu telefone. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. E o telefone, a mídia, a internet, ela tem se tornado um meio de comunicação que tem levado as pessoas a ficarem muito frias. As pessoas não congregam mais, as pessoas não evangelizam mais nas ruas, nos hospitais, porque tudo agora é pela internet. As pessoas não vão mais para os lares, porque tudo agora é pela internet. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado. E o primeiro homicídio aconteceu aqui. Jesus, ele não criou os homens, Jesus não criou a criatura para tirar a vida um do outro. Jesus, ele te criou, ele me criou para adorá-lo, para servi-lo. E os seres humanos não querem servir a Deus. Os seres humanos não querem adorar a Deus. Os seres humanos, eles querem ser adorados, né? Os seres humanos, eles querem ser servidos. Os seres humanos, eles querem ser mais do que Deus. Porque eles determinam, vão e tiram a vida daquela pessoa. Eles dão ordem, vão e tiram e ceifam a vida daquelas pessoas. Eu vi uma cena em Manaus que tiraram a vida do esposo de uma mulher e esse esposo estava com a criança de 2 anos na mão. Sabe o que aconteceu, gente? Os que foram ceifar a vida desse homem, ceifaram a vida daquela criança. Aí eu digo, o que a criança estava devendo para eles? Nada, gente, nada. Não é verdade? Uma criança de 2 anos não devia nada para ninguém. Mas esses malfeitores, esses sanguinários, esses
Caim da vida, o que eles fizeram? Tirar a vida do pai da criança e tirar a vida da criança, porque a criança estava no colo do pai. E a gente tem visto, né, esse derramamento de sangue de pessoas inocentes, de crianças inocentes, é o que mais a gente tem visto, não é verdade, gente? Então, esse homicídio aconteceu aqui, mas o Senhor não criou Adão e Eva para pecarem. O Senhor não criou Adão e Eva para desobedecerem. Interessante, eu fico imaginando, né? Deus nos criou para adorá-lo, mas nós escolhemos o quê? Adorar as coisas do mundo. Deus nos criou para servi-lo, mas nós queremos o quê? Ser servido. Né? Poucos querem servir a Deus e querem ser servidos por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos lá. O primeiro homicídio. E falou Caim, primeiro homicídio. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles num campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Aqui nós sabemos por que Caim matou Abel. Porque Deus se agradou da oferta de Abel. E Deus não se agradou da oferta de Caim. Na verdade, não é que ele não se agradou da oferta de Caim, mas Deus olhou para o coração de Abel. E Deus olhou para o coração de Caim. Gente, não é porque você oferta, louvado seja o nome do Senhor, que você está agradando a Deus. Você pode estar ofertando no templo, na vida de não sei de quem, mas se não for com o coração limpo, com o coração com amor, se você não estiver fazendo com amor, se você não estiver dando com amor a tua oferta, a tua ajuda, Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração. E por que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim? Porque Deus conhecia o coração de Caim. Caim foi apresentar a sua oferta a Deus. Abel foi apresentar a sua oferta a Deus. E é assim que tem acontecido. Pessoas entram no templo, vão lá ofertar, apresentar a sua oferta, mas Deus está vendo o teu coração. Deus está vendo o meu coração. E como é que está o teu coração? Fale para Deus. Eu não preciso saber como é que está o teu coração. A palavra está aqui falando comigo e com você sobre os nossos corações. Como nós nos ofertamos a Deus. Como nós nos apresentamos a Deus. Então não adianta, gente, vestir uma roupa de crente, decorar versículos e capítulos e não ter prática da palavra. Não adianta, gente, você viver falando de Deus se você não obedece a Deus, se eu não obedeço a Deus. Não adianta, gente, a gente viver orando se não obedecemos a Deus. Não adianta, gente, a gente dizer Senhor, Senhor, mas não fazemos o que o Senhor manda. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o tirou sua vida. E disse o Senhor, Caim, onde está Abel, teu irmão? Olha como é que Caim responde para Deus, hein? Para Deus. Ele responde. E ele disse, não sou eu, o guardador do meu irmão? Ele fala para Deus, sou eu que guardo o meu irmão? Sou eu que vigio o meu irmão? Olha só como é que ele fala para Deus, hein? Para Deus, gente. Olha como é que era o coração de Caim. Interessante. Pelo aquilo que falamos, já dá para ver o quem somos, como somos, pelas respostas que você dá para o teu pai, para tua mãe, pela resposta que você dá para tua esposa, para o teu esposo, para o teu líder, para o teu superior, as pessoas já sabem quem você é. Pelo nosso falar, gente. Então Deus conhecia o coração de Caim. Deus conhecia que esse Caim era ignorante.
Caim era esse que não respeitava Deus, que falava a Deus falava com Deus como se ele fosse uma pessoa, porque Deus, ele é, louvado seja o nome do Senhor, o Criador, o Senhor, o soberano, louvado seja Deus, Deus é maior do que tudo, do que todos, mas Caim falava como se Deus não fosse ninguém. Não foi assim que ele respondeu? Sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu que tenho que dar conta do meu irmão? Deus sabia que Caim não ia dar conta do seu irmão, porque Deus já sabia que Caim tinha tirado a vida do seu irmão. E agora, por que que Caim tirou a vida do seu irmão? Por causa da inveja. Da inveja. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu acordei, gente, que Deus falava no meu coração sobre a inveja, o Senhor colocou no meu coração: minha filha, o problema não é a inveja. A inveja só revela quem é a pessoa. Porque as pessoas são preocupadas com inveja, né? Chegam aqui, irmã, ore por mim, porque fulano está me invejando, meu vizinho está me invejando, o meu amigo de trabalho está me invejando, não sei quem que está me invejando. As pessoas são preocupadas com a inveja. Mas não se preocupe com a inveja, porque esse tipo de prática só está mostrando quem é essa pessoa. Jesus foi invejado. Jesus foi invejado porque ele curava, porque ele obedecia ao Pai, porque ele era diferente, porque ele evangelizava, porque ele era trabalhador, porque ele vivia em santificação, porque ele vivia em oração, porque ele vivia renunciando a vida dele, e Jesus era invejado. Jesus foi tão invejado, gente, que o mataram e o levaram para a crucificação. Assim como Abel foi invejado pelo seu irmão, e a qual o seu próprio irmão tirou a vida de Abel por causa da inveja. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. A inveja revela o caráter da pessoa. A inveja revela a pessoa, quem ela é. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não te preocupa com as pessoas que te invejam. Louvar, porque essas pessoas só estão se revelando quem elas são. Quem elas são? São pessoas que não temem a Deus, são pessoas que não servem a Deus, são pessoas que tratam Deus de qualquer jeito, como Caim aqui respondeu a Deus de qualquer jeito. Sou eu, por acaso, guardador do meu irmão? Sou eu, por acaso, aquele que dá conta, que tenho que dar conta do meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, sabendo e conhecendo o coração de Caim, e o que foi que aconteceu? Ele disse agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca, para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então, gente, pessoas que tiram a vida dos outros, há uma maldição sobre essas pessoas. Se elas não se arrependerem, gente, elas são pessoas malditas na terra. A palavra de Deus, ela tem que nos levar ao arrependimento. A palavra de Deus, ela tem que nos levar ao entendimento de nos arrependermos do pecado. Tem pessoas que matam os outros só com a sua palavra. E tem pessoas que matam os outros tirando a vida dessas pessoas. Mas essas pessoas estão trazendo maldição para a sua vida. Porque aqui na palavra de Deus não fala que Abel foi maldito. Pelo contrário, se Deus recebeu a oferta, Deus recebeu a vida de Abel. Não é verdade? Mas Caim, que estava na terra, ele ia viver com essa maldição. Que maldição? A maldição da inveja. Então, pessoas que têm inveja da tua vida, elas vivem sob maldição. Meu Deus do céu, hoje eu tenho certeza que você vai mudar o teu pensamento com as pessoas que têm inveja de você. Sabe por quê? Porque essas pessoas precisam de oração. Essas pessoas precisam que a gente ore por elas para que o Senhor as alcance e liberte dessa maldição. Louvado seja o nome. Essas pessoas que são ciumentas, que têm inveja porque você compra uma casa, porque você tem uma roupa, porque você não se mistura com certas coisas, porque você é diferente. Quantas pessoas dizem: Senhor, eu não tenho nem dinheiro, eu não tenho nem onde morar,
Por que que eu sou tão perseguida? Por que que essa pessoa me inveja? Quantas pessoas dizem, meu Deus, eu não tenho nada na vida. Eu quero dizer que você pode não ter casa, não ter carro, não ter luxo, não ter riqueza, mas você tem Jesus na tua vida. E quando você tem Jesus na tua vida, você é invejado. Quando você tem o Espírito Santo na tua vida, você é invejado pelas aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo na sua vida. Louvado seja Deus. A diferença, gente, que a inveja, se pessoas estão tendo inveja de você, é porque elas não têm o Espírito de Deus na sua vida. Porque as pessoas que têm o Espírito de Deus na sua vida, elas vão querer o teu bem, elas vão orar por você, elas vão te ajudar, elas vão se alegrar com a tua vitória. Mas pessoas que não têm o Espírito Santo na sua vida, não se alegram com a vitória dos outros. Elas sempre estão lá semeando mal, elas sempre estão lá desfazendo da tua vida, elas estão sempre lá com veneno na boca. Louvado seja o nome do Senhor, e engrandecido e exaltado. Então não te preocupa se fulano está te invejando, se o ciclano está te invejando. Ore por esta pessoa, porque ela precisa se arrepender, porque ela precisa ter um encontro com Deus, porque ela precisa entregar sua vida para Jesus, porque se ela não se arrepender, ela viverá numa grande maldição. Pessoas invejosas, gente, nunca são felizes. Pessoas invejosas sempre estão atrás de você, nunca estão na tua frente. Sabe por quê? Porque o tempo delas é olhar teu Face, é olhar teu perfil, é olhar o que tu compra, é olhar a hora que tu sai de casa, é olhar a hora que tu chega. Então são pessoas que estão atrás de você querendo ver a tua vida. São pessoas que não têm vida própria. A vida delas é olhar a tua vida. Essas são pessoas invejosas. Louvado seja o nome do você que tem o Espírito Santo de Deus. Você não está olhando a vida dos outros, você está orando, você está meditando na palavra, você está trabalhando para Deus, você está levando o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você está orando por essas vidas, porque o próprio Jesus, gente, nos ensinou: orai pelos vossos inimigos. E eu, nas minhas orações, eu não oro só por vocês que estão aqui na minha live, que são meus amigos, minhas amigas. Eu oro principalmente pelos meus inimigos, por aqueles que me perseguem, por aqueles que nem sequer me conhecem, mas desejam o mal. Por aqueles, louvado seja o nome do Senhor, que estão esperando a minha queda. Esses é que eu oro mais. Sabe por quê? Porque eles ainda não tiveram um encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque eles ainda não receberam o Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele não é invejoso. O Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, ele não tem inveja de ninguém. Jesus, quando estava na terra, gente, louvado seja Deus, ele não invejou ninguém. Ele não invejou o trono dos sacerdotes. Ele não invejou o lugar dos sacerdotes. Ele não invejou, louvado seja o nome do Senhor, a casa dos sacerdotes. Ele não invejou o conhecimento, a sabedoria dos doutores. Ele não invejou nada. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele tinha a sabedoria do alto. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus. Por quê? Porque o Pai era com ele. Eu quero dizer para você, o invejoso, ele nunca vai ser com você. Mas o que você precisa é que o Espírito Santo seja com você. O que você precisa é que Deus seja com você. O que você precisa é que Deus esteja contigo. O que você precisa é que Deus se agrade do teu coração, que Deus se agrade da tua oferta. Não se preocupa com o invejoso. Louvado seja o nome do Senhor. Se preocupa se você está agradando a Deus. Se preocupa se você é que nem Abel, que agradou a Deus quando ofertou, ou se você é que nem Caim, que não agradou a Deus que nem ofertou, que quando ofertou, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. O que mais a gente vê, gente, são pessoas preocupadas com inveja. Você tem o Espírito Santo de Deus? Jesus, quando estava na terra, foi a pessoa mais invejada, porque ele foi usado na cura, ele foi usado nas maravilhas, porque ele era a paz, porque ele era o amor, porque ele fez a diferença, porque ele era obediente ao Pai, e ele foi invejado, ele foi o mais invejado.
Mas louvado seja o nome do Senhor e engrandecido em nenhum momento, louvado seja Deus, o Senhor se levantou contra aqueles que o invejavam. Nenhum momento, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor amaldiçoou aqueles que o invejavam. O Senhor pregava a palavra, o Senhor levava a palavra, o Senhor estava lá para que eles se arrependessem, para que eles abrissem o seu coração e recebessem a palavra de Deus e fossem libertos pela palavra. Então não te preocupa com essas pessoas que têm inveja, orem por ela. Orem por ela, orem para que o Senhor alcance, orem para que o Senhor liberte. Interessante que quando fala de inveja, o Senhor me lembrou, né, quando eu acordei, da família de José. A família de José teve inveja de José. José teve um lindo sonho de Deus. O que foi que aconteceu? Ele achou de contar o sonho para a família dele e despertou a inveja dos irmãos. E o que foi que aconteceu? A família de José, os irmãos de José, foram lá tramar a morte de José. Mas uma coisa eu digo, você é um escolhido de Deus, você tem um coração de Deus, eu quero dizer para você que ninguém pode tirar a tua vida. Pode tramar contra você, pode colocar na cova, pode colocar você em situações difíceis, mas o importante é que Deus esteja com você, porque quando Deus está com você, Ele te tira da cova, Ele te tira da prisão, e Ele te exalta, Ele te coloca na posição, Ele faz a promessa acontecer na tua vida. Louvado seja Deus, porque gente é um povo um povo que é muito preocupado com a inveja. Ore por mim porque fulano está com inveja. Ore por mim porque o meu vizinho está com inveja. Ore por mim porque o meu amigo de trabalho está com inveja. Ore por mim por causa dos invejosos. E eu digo, sabe o que? Eu vou orar por essa pessoa que está com inveja de você, para que o Jesus quebre esse coração de pedra, para que Jesus resgate essa alma, para que Jesus alcance essa alma, para que Jesus liberte essa alma. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido, porque quem está precisando de oração não é você que tem o Espírito Santo. Quem tem precisando de oração não é você que está aí obedecendo a Deus, servindo a Deus, dando a melhor oferta para Deus. Quem está precisando de oração é esse que está na treva, é esse que ainda não teve um encontro com Deus, esse que ainda não reconheceu que o Senhor é Senhor da sua vida, esse que ainda, louvado seja o nome, continua atrás de você, mas não consegue estar do teu lado. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E você está preocupado com pessoas que estão atrás de você. Não se preocupe com as pessoas que estão atrás de você. Se preocupe que elas estejam do teu lado. A inveja, todo tipo de sentimento contra a palavra de Deus só mostra o caráter da pessoa. A inveja só mostrou quem eram os irmãos de José. Os irmãos de José não eram irmãos. Por isso que Jesus disse: a minha família é aquela que faz a vontade do Pai. Então a família de José ainda não fazia a vontade do Pai. Não é verdade? Então Caim não fazia a vontade de Deus. E a palavra de Deus é muito verdadeira, gente. Quando ela diz, que Jesus disse, a minha família é aquela que faz a vontade de Deus. Então a família de Jesus, gente, é aqueles que fazem a vontade de Deus. Agora eu faço uma pergunta para você, responda para você, não responda para mim. Nós fazemos a vontade de Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Ou você quer que Ele faça a tua vontade? Nós fazemos a vontade de Deus ou nós queremos que Ele faça a nossa vontade? O que você tem feito? A vontade de Deus? Ou você só se apresenta a Deus querendo que Ele faça a tua vontade? Você chega na presença de Deus, oferta que nem Caim, e quer ainda que Deus se alegre com a tua oferta? Você chega na presença de Deus com o coração sujo, com o coração com inveja dos outros, com o coração desejando mal para os outros, com o coração que não honra pai e mãe, com o coração que não serve a Deus, com o coração fechado para Deus, e você quer que Ele receba a tua oferta? Ah, gente, Deus conhece o nosso coração. Deus não olha para a nossa aparência.
Você pode enganar andando com a Bíblia na mão, você pode enganar decorando capítulos e versículos, você pode enganar orando, você pode enganar os outros com a aparência de religioso, com a aparência de quem serve a Deus, mas a Deus ninguém engana. Assim como o Senhor conhecia o coração de Abel, ele conhecia o coração de Caim. Então, louvado seja o nome do Senhor. Gente, não é de qualquer jeito que nós temos que servir a Deus. Se fosse de qualquer jeito, Deus não tinha dito: sede santo porque eu sou santo. Se fosse de qualquer jeito, Deus derramaria o azeite na nossa vida sem nos quebrarmos. Para Deus derramar o azeite na nossa vida, Ele quebra o vaso, porque vaso trincado tem que ser quebrado. Então, louvado, primeiro Deus nos limpa, Deus nos quebra, depois ele derrama azeite. Lembra das 10 virgens? Estava dentro do templo, estava louvando, estava orando, estava pregando, com certeza sabia capítulos e versículos decorados, mas não tinha azeite, não tinha o Espírito Santo, não tinha a prática da palavra. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. E você, nós temos praticado a palavra? Responda para você mesmo. Quem você é com Deus? As pessoas amam dizer: Deus conhece o meu coração. Gente, quando Deus me deu o entendimento que Ele conhece o meu coração, eu fiquei preocupada com o meu coração. Quando Ele fala que Ele conhece o nosso coração, gente, Ele não está falando que é porque tem coisas boas, não. Ele está falando porque Ele sabe como é que tu tem ofertado, como é que eu tenho ofertado, como é que eu prego a palavra, como é que eu oro. Ele sabe como está o meu coração. Ele sabe como está o teu coração. Não é porque ele olha para nós e só vê coisas boas, não. Quando ele diz que ele não olha para a aparência, porque o que a gente vê são pessoas enganando os outros com a aparência. A aparência de quem ora, a aparência de quem prega, a aparência de quem congrega, a aparência de quem que é religioso, a aparência de quem é um servo de Deus, a aparência de quem é uma serva. Mas o Senhor conhece o nosso coração, gente. Ele sabe como nós ofertamos a Ele. Ele sabe como nós servimos a Ele. Ele sabe, louvado seja o nome do Senhor, todas as coisas. O profundo, o oculto e o escondido. Louvado seja Deus. Às vezes as pessoas oram a Deus para que Deus mostre o profundo, o oculto e o escondido. Mas você tem orado a Deus? Você tem orado a Deus para Deus te mostrar o profundo, o oculto, o escondido do teu coração? Ou você tem orado a Deus para Deus mostrar o profundo, o oculto, o escondido do coração dos outros? Cuidado para você não perder a tua alma. Cuidado para que naquele grande dia o Senhor não diga para você: apartai-vos de mim, maldito. Lembra que ele disse aqui que Caim seria maldito, maldito na terra. Então, cuidado, nós temos que ter muito cuidado, gente. Como está o nosso coração? Então, se você está preocupado que o fulano tem inveja de você, você já sabe como está o coração dele. Longe de Deus, sem o Espírito Santo na sua vida. Agora, se você, louvado seja o nome do Senhor, tem se preocupado como está o teu coração, como você oferta a Deus, como você fala o nome de Deus. Hoje a gente vê, gente, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas levando o evangelho na piada, no entretenimento, né? Tem que fazer um entretenimento para ganhar vidas. Ganhar vidas para quê? Para elas não terem a presença de Deus na sua vida? Para ganhar vidas para ocupar um lugar no templo? Ganhar vidas para dizer o quê? Que a igreja está cheia, está inchada, está muito cheia de gente e vazia do Espírito Santo? Ganhar vidas com entretenimento? A palavra de Deus não me ensina a ganhar vidas com entretenimento. A palavra de Deus me ensina a ganhar vidas com o evangelho da verdade, que santifica, que nos purifica, que nos lava de todo pecado, que nos confronta. Louvado seja o nome do Senhor, que nos conserta. Foi assim que o Senhor nos ensinou
a levar o evangelho, mas não com entretenimento, não com show gospel. Deus, ele não quer um show gospel, Deus, ele quer a tua adoração. Deus, ele não quer cantores, Deus, ele quer adoradores. Deus, ele não quer, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que são mestres na palavra. Deus, ele quer aqueles que são praticantes da palavra. Satanás conhece a palavra, gente, mas ele não pratica a palavra. Satanás, ele andava do lado de Deus. Satanás, ele estava no céu. Louvado seja o nome, e ele se rebelou, ele quis ser maior do que Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui tem pessoas na terra que querem ser maior do que Deus. Tem pessoas na terra, louvado seja o nome, que só querem ser servidas por Deus. Tem pessoas na terra que são adúlteros. Gente, quando eu oro pelos adúlteros, as pessoas pensam que eu estou orando somente pelos casais. Quando eu oro pelos adúlteros, é porque o Espírito Santo mostra que pessoas estão em adultério espiritual. Você sabe o que é adultério espiritual? Os que estão adorando a Deus e depois vão adorar o outro Deus. São aqueles que dizem que servem a Deus e depois vão servir ao outro Deus. Esse é o adultério espiritual. E esses adúlteros não entrarão no reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Não adianta servir a Deus, senhores. Não adianta cantar para Deus e depois de cantar para o mundo. Não adianta você, um pé está na igreja, outro pé está no mundo. Tome uma decisão, escolha a quem tu servir, escolha a quem você vai servir, escolha, ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo, ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás, ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Escolha quem você vai servir, não fique cocheando em dois pensamentos. Agora na live eu sou crente, fora da live eu não sou mais crente. Dentro do templo eu sou crente, dentro do templo eu sou santa, fora do templo eu não sou santa, fora do templo eu faço qualquer coisa, fora do templo eu posso tudo e dentro do templo eu não posso tudo. Eu quero dizer para você que o templo tem que ser você, que o templo tem que ser eu, que nós temos que ser morada do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que Deus, ele tem que olhar para o nosso coração e ver que ele habita em nosso coração, que nós estamos com ele, que ele está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Hoje as pessoas não pregam o evangelho da cruz. Hoje as pessoas não pregam santificação. Sabe por quê? Porque as pessoas conhecem a palavra, gente. Então quem não prega santificação é porque não vive santificação. Quem prega prosperidade é porque vive a prosperidade. Mas quem vive santificação, prega santificação. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus, gente. Não adianta. Jesus, ele não derramou o sangue dele para nós entrar no céu de qualquer jeito. Jesus derramou o sangue dele para minha purificação, pela tua purificação, pela minha santificação, pela tua santificação, pela uma nova vida, pela uma nova vida. Você acha que Jesus derramou o sangue dele para entrarem de qualquer jeito no céu? Está fora da palavra, está fora da Bíblia. Sem sermos nova criatura, ninguém entrará no reino do céu. Se não tiver um coração limpo, que nem o de uma criança, não entrará no reino do céu. Esse mesmo Jesus que nos convida a entregar nossa vida para ele, ele mesmo diz que nós temos que nascer de novo, novas práticas, nova vida, novo caminho. Você não está mais no mundo, você está no caminho da verdade e da vida. E santificação, gente, vai passar pelo fogo. Vai passar pela purificação. A grande tribulação, gente, será uma grande purificação. A grande tribulação, gente, será a uva amassada.
Será a oliveira amassada. Para quê? Para que venha azeite dessa vida. Para que saia azeite dessa vida. Louvado seja o nome do Senhor, e haverá a grande diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, Caim, pela sua prática, ele foi amaldiçoado. Ele trouxe uma maldição para a sua vida. Eu quero dizer para você, o pecado, ele traz maldição para a sua vida, para a nossa vida. O que nós temos que fazer? Rejeitar o pecado, fugir do pecado. E o que nós temos que fazer? Guardar a palavra de Deus para não pecarmos contra Deus. Vou dizer mais uma coisa para você. Quando nós amamos a Deus, quando nós amamos, nós não queremos desagradar a Deus. Quando você ama o teu esposo, o que você faz? Tudo para agradar o teu esposo. Você ama a tua esposa, o que você faz? Tudo para agradar a tua esposa. Então, se você ama a Deus, se nós amamos a Deus, a gente tem que fazer tudo para agradar esse Deus. Mas muitas pessoas não amam a Deus. Sabem que Deus os ama. Porque Deus amou ao mundo ao ponto de dar o seu próprio filho. Deus nos amou ao ponto de dar o seu filho por nós. Só Jesus é capaz de não olhar para a vida dele para poder socorrer uma vida. E foi isso que Jesus fez na terra, gente. Quando ele veio à terra, ele veio dar a vida dele por nós. Ele sabia que ele ia para a cruz, que ele ia morrer naquela cruz, mas ele sabia que ele iria ressuscitar. Ele sabia, louvado seja o nome do Senhor, que ele iria te dar o direito de salvação. Louvado seja Deus e engrandecido e exaltado seja Deus. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Nunca diga que o fulano não foi salvo. Nunca diga que o ciclano não foi salvo. Você não sabe. Você não sabe o que Deus é capaz para salvar uma vida. E muitas das vezes Deus entrega a nossa carne, Ele permite. Ele entrega a nossa carne para Satanás para salvar a nossa alma. Louvado seja Deus. Então, nunca abra a boca para dizer que essa pessoa não foi salva, porque você não é Deus. E eu vou dizer mais outra coisa, o que o Senhor colocou no meu coração. Quando o rico e o pobre, né? O rico e Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Lázaro era aquele que estava mendigando alimento, que estava na porta do rico pedindo alimento. O que foi que aconteceu? Morreu o rico, morreu o pobre. Quem foi para os braços de Abraão? O pobre, não foi o rico. Quem sabe esse rico era aquele que vivia dentro do templo. Quem sabe esse rico era aquele que só se preocupava com dízimo. Quem sabe esse rico era aquele que pregava, né, o Deus da prosperidade. E Lázaro era aquele que está lá dentro da igreja, muitas das vezes passando fome, muitas das vezes sem o dinheiro para pagar aluguel, mas está lá dando sua oferta, mas está lá dando o seu dinheirinho que tem. Né? Gente, louvado seja o nome do Senhor. Mas quem foi que entrou no reino do céu? Foi Lázaro. Foi aquele que estava mendigando, comendo das migalhas, né? Comendo da migalha do Senhor, do rico. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não olhe para a aparência. Não olhe, porque você olha para a aparência de uma pessoa e você se engana. Mas a gente precisa aqui ver o coração dessa pessoa. E só ver o coração de uma pessoa, aquele que tem o Espírito Santo na sua vida. Porque aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo não deixa ele ser enganado, não deixa ele ser confundido. A pessoa pode cuspir fogo, a pessoa pode se vir cobrir dos pés à cabeça. Eu tô coberta aqui porque eu tô com frio. Minha mão aqui tá gelada, gente. Acho que meu vizinho deve dizer, essa mulher eu acho que não tem juízo. Acorda 4 horas da manhã com 2 graus negativo, 1 grau, 3 graus negativo, para estar orando em vez de estar nas cobertas. Acho que o meu vizinho deve dizer que eu sou uma doida, né? Que essa mulher só pode ser doida, só pode ser louca. Ou olhe para a aparência, gente.
Não olhe. Não olhe para a aparência das pessoas. Louvado seja o nome. Não, cuidado com esses que dizem Senhor, Senhor, mas o seu coração não está no Senhor. E o que a gente tem que ter muito cuidado é estar no Senhor. Não é falar o nome do Senhor. Você pode ter capítulos e versículos decorados, mas se você não pratica a palavra de Deus, Deus não recebe a tua oferta. Se eu não praticar a palavra de Deus, Deus não irá receber a minha oferta. Então, gente, você pode até não saber ler, não sabe nem escrever, mas seja um praticante da palavra. Não se iluda com aquele que está lá pregoando. Quero dizer para você, Deus nos usa pela infinita misericórdia dele. Deus usa, sabe por quê? Porque ele te ama, porque ele quer te abençoar, porque ele quer te resgatar, porque ele quer salvar a tua vida e salvar a tua família. Deus usa quem ele quer. Ele usa o pecador, ele usa o que se santifica, ele usou a jumenta, gente. Ele usou a jumenta. Então, louvado seja o nome do Senhor, ele usa quem ele quer. Agora, entrar no reino do céu não é não é do jeito que eu quero. Entrar no reino do céu não é de qualquer jeito, gente. Tem que lá se lavar pelo sangue de Cordeiro, tem que se limpar na palavra, tem que ser praticante da palavra. Louvado seja o nome do Senhor, tem que ter fruto do Espírito Santo, porque se não tiver fruto do Espírito Santo, o que foi que ele disse? Ele vai cortar a vara, vai lançar no fogo. Então não é só receber Jesus, é receber Jesus e ele transformar a nossa vida. É receber Jesus na nossa vida e sermos verdadeiramente nova criatura. Coração novo, coração limpo, coração santificado, coração segundo o coração de Deus. Amém? Então não se preocupe com pessoas que têm inveja de você. Se preocupe como Deus vê o teu coração. Nessa mensagem, Deus mostra como era o coração de Caim e como era o coração de Abel. E Deus, ele não diz, cuidado com... Ele poderia ter dito para Abel, cuidado com teu irmão que é invejoso. Ele não poderia ter dito para Abel? Não, mas ele não disse. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Por que Deus permitiu Caim tirar a vida de Abel? Sabe por quê? Porque a alma de Abel voltaria para o pai. Voltaria para o pai. A alma de Abel estaria com o pai. Estaria protegida pelo pai. A alma de Abel, louvado seja o nome do Senhor, não iria mais passar pelas perseguições. Então, o Senhor, ele não se preocupa com o teu corpo e nem com o meu corpo. Ele se preocupa com a nossa alma. Com a nossa alma. Para onde a nossa alma irá? Quando Satanás pediu para provar a Jó, o que foi que Deus disse? Não toca na alma dele, não foi? Não toca na alma dele. Deus permitiu Satanás tocar nos bens, na família, na carne de Jó, mas na alma de Jó não. Na alma de Jó não. Louvado seja na tua alma não. Na minha alma não. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. As pessoas se preocupam tanto com a carne, tanto com o exterior, tanto com a aparência. Acham que vão enganar os outros com a aparência. E o Senhor, ele olha para o nosso coração. Se a gente se preocupasse mais com o nosso exterior, com o nosso interior, né? Com o nosso interior do que com o exterior, nós estaríamos mais agradando a Deus. Estaríamos mais agradando a Deus. As pessoas se preocupam em vestir a melhor roupa para ir para a igreja. E Deus não está preocupado se você vai com a melhor roupa para a igreja. O que Ele quer é que teu coração esteja melhor do que a tua aparência. A gente se preocupa em sempre nos apresentar com boa aparência, não é verdade? E Deus diz assim, minha filha, o que eu quero não é a tua aparência, o que eu quero é o teu coração, o que eu quero é a tua alma, o que eu quero é a tua adoração. E tem muita gente lá, né, que se preocupa tanto, eu preciso de uma roupa nova para a igreja. Louvado seja Deus engrandecido. O Senhor diz assim, eu não
Tu não precisa de uma roupa nova, tu precisa, louvado seja o nome do Senhor, é ter as vestes limpas, é ter as vestes santificadas, é ter as vestes purificadas. Louvado seja o nome do Senhor. O que tu precisa é ter o teu coração adornado. Louvado seja Deus engrandecido para te me buscar, é ter o teu coração em verdade, em sinceridade. As tuas roupas, a tua roupa, a tua aparência não mostra quem você é. Louvado seja o nome do Senhor, mas quando tu abre a tua boca, quando você abre a tua boca, assim como Caim abriu a boca dele e falou para Deus: sou eu por acaso o guardador do meu irmão? Sou eu por acaso aquele que vigio a vida do meu irmão? Imagine Caim falar dessa maneira com Deus, gente. Imagine Caim não ter modos, não saber falar com Deus, já mostrava quem ele era. E é assim que as pessoas são. As pessoas falam com Deus de qualquer jeito, servem a Deus de qualquer jeito e estão trazendo maldição para a sua vida. Você pode fazer campanha, você pode fazer jejum de quebra de maldição, mas se você não é praticante da palavra, essa maldição não é quebrada. Mas quando você pratica a palavra, maldição é quebrada. Maldição é quebrada e quero dizer para você, quando nós praticamos a palavra, a maldição é quebrada, não só na tua vida, mas como na vida dos teus filhos, como na vida dos teus netos, como em toda a tua geração. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós praticamos a palavra de Deus, nós tornamos benditos do Senhor, benditos do Senhor. Amém, gente? Vamos encerrar.